Hoje, a gente vai usar uma verdadeira chave mestra, criada por uma das mentes mais brilhantes da história, para destravar o início do pensamento ocidental. Uma viagem direto à origem de tudo. Ok, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Pensa bem. Como é que a gente faz para entender o que se passava na cabeça de pensadores há mais de 2.500 anos que olhavam para o mundo e diziam: "Ah, tudo é feito de água" ou "tudo é feito de ar"? Sozinho assim, parece uma ideia meio maluca, né? E é aqui que o historiador Anthony Kenny nos dá uma luz. Ele diz que para encarar esse desafio a gente precisa de um kit de ferramentas bem específico. É como se a gente tivesse que usar dois chapéus ao mesmo tempo, o de historiador, para entender o contexto, e o de filósofo, para analisar a lógica por trás das ideias. E o mais curioso é que a ferramenta perfeita para isso não é nenhuma novidade. Na verdade, ela foi forjada lá na Grécia Antiga mesmo, por ninguém menos que Aristóteles. A grande sacada do Aristóteles foi criar um sistema, um método, para entender qualquer coisa de verdade. Qualquer coisa mesmo, de um objeto a uma ideia. E esse método se baseia em fazer 4 perguntas essenciais. 4 porquês. E para essa ideia não ficar muito abstrata, muito filosófica, vamos usar um exemplo que o próprio Kenny usa, um exemplo que dá até fome: um risoto. Pois é, um simples prato de risoto pode explicar uma das ideias mais poderosas da filosofia. Vamos lá. A primeira é a causa material. Do que o risoto é feito? Bom, dos ingredientes, né? Arroz, caldo, queijo. Depois vem a causa eficiente. Quem ou que fez o risoto? O cozinheiro, o Alfredo. A terceira é a causa formal. Qual é a forma, estrutura, receita que transformou aqueles ingredientes em um risoto? E por último, a causa final. Qual é o propósito, o objetivo do risoto? Ora, satisfazer a fome e o paladar dos clientes. E é aí que está o pulo do gato. Essa forma de investigar, olhando para a matéria, para o agente, para a forma e para o propósito, ela não serve só para risotos. É uma lente de aumento que a gente pode usar para analisar praticamente tudo. Um processo, uma obra de arte e, como Aristóteles fez, a própria história das ideias. E agora que a história fica ainda mais interessante. Aristóteles não criou essa ferramenta e guardou para si. Ele fez algo que ninguém tinha feito antes. Ele usou esse sistema das 4 causas para analisar os filósofos que vieram antes dele. Na prática, ele não estava só criando uma filosofia nova, ele estava inaugurando a história da filosofia. É como se ele se tornasse um detetive do pensamento, olhando para o passado para ver quais causas os outros pensadores tinham conseguido identificar e quais eles tinham deixado passar. E tem uma citação dele da metafísica que é perfeita para entender isso. Ele dizia que a filosofia no começo era como uma criança balbuciando. É uma imagem muito forte, né? Ela já conseguia falar algumas palavras, ou seja, já entendia algumas das causas, mas ainda não tinha o vocabulário completo para explicar o mundo. Bom, então o que acontece quando a gente pega essa chave aristotélica e tenta abrir a porta do pensamento antigo? De repente, aquelas ideias que pareciam confusas começam a se encaixar, como peças de um quebra-cabeça. A gente percebe que os primeirões, como Tales de Mileto, estavam totalmente focados na causa material. A pergunta deles era: qual é a matéria-prima de tudo? Já outros pensadores que vieram depois começaram a se fazer outra pergunta, que mira na causa eficiente. Tá, mas o que provoca a mudança? O que faz as coisas acontecerem? E essa maneira de organizar o pensamento é tão boa, mas tão boa, que historiadores de hoje, como o próprio Anthony Kenny, estruturam seus livros de história da filosofia exatamente assim. Isso mostra o poder de uma ideia que atravessou os séculos. Ok, Aristóteles, Risoto, os primeiros filósofos, mas e aí? No fim das contas, por que isso tudo importa hoje, pra gente? Importa e muito, porque revela que a filosofia não é um museu de ideias velhas e empoeiradas. Ela é, na verdade, uma conversa. Uma conversa imensa, estruturada, que continua acontecendo há milênios sobre as perguntas mais fundamentais que existem. Entender essa estrutura das 4 causas nos ajuda só a entender o passado. Ela nos dá uma ferramenta de pensamento, um jeito de organizar ideias complexas e de enxergar as conexões por trás delas. Então, a grande lição é que esse kit de ferramentas antigo continua incrivelmente relevante. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se esse sistema de causas nos ajuda a entender as perguntas do passado, qual dessas causas, a material, a eficiente, a formal
Ou, afinal, será que define melhor o mundo em que a gente vive hoje?